Pessoal, então boa noite. Essa é a primeira aula da disciplina de Introdução à Ciência do Solo, né? É a disciplina introdutória e a primeira disciplina da cadeira de solos aqui do curso de Agronomia. Alguns de vocês eu nunca trabalhei, não conheço pessoalmente, acho, e por foto, só a Aline está com foto. Então, Lucas, Dornella, Lucas Fernando, Lucas Brandão, João Vitor, Romário. Sejam bem-vindos, Aline também, a gente já dei aula para você antes. Mas aos demais, Thales Gutierrez, esse nome não é estranho, mas eu não estou me recordando de quem é você agora. Mas, de toda maneira, sejam bem-vindos aí à disciplina de solos, que é a carreira mais importante aí no curso de Agronomia. Essa disciplina de solos, a cadeira de solos, né, é dividida entre eu e o professor Rodrigo, onde eu dou as disciplinas de introdução à ciência do solo, levantamento e classificação e microbiologia do solo. E aí depois vem o professor Rodrigo com fertilidade e nutrição de plantas, manejo e conservação do solo e água. E essas 5 disciplinas então compõem as disciplinas de solo na agronomia. Essa aqui é a parte mais introdutória, onde a gente vai ver as diversas áreas da ciência, das ciências de solo e também a questão de formação de solos. Na segunda disciplina, que é levantamento e classificação, a gente vê mais a questão das classes de solos e das competências que a gente precisa ter para classificá-las, né, para identificá-las, e lá na microbiologia a gente vê toda a questão da parte viva do solo, né? A fertilidade e manejo do solo, vocês vão ver também as questões químicas e as questões de conservação de solo e água. Então, junto todas essas disciplinas, vocês vão ter aí toda a informação necessária para trabalhar com qualquer tipo de cultura, tá? Porque as formações de solo são bem universais, a gente acaba conseguindo extrapolar isso de alguma maneira, certo? Vou compartilhar a tela com vocês do que a gente está vendo aqui, tá? Bom, estão conseguindo visualizar a tela que eu estou compartilhando aí? Sim. Sim. Então, vocês precisam responder mais, porque eu não sei, vocês não aparecem, então eu não sei para que eu estou dando aula. Não sei nem se vocês estão aí, na verdade. Bom, aqui então, gente, temos do lado esquerdo o plano de ensino. O plano de ensino, ele é por obrigação, todo professor tem que apresentá-lo e discuti-lo no primeiro dia de aula. Então, eis aqui o nosso guia, o nosso norte para essa disciplina. Esse documento já está lá no AVA para vocês terem acesso e poderem lê-lo e questionar o professor caso tenha alguma dúvida ou sugestão de melhoria, tá bom? Então, é basicamente o nosso contrato de como a disciplina vai ser conduzida ao longo do semestre. Bom, é uma disciplina de carga horária teórica, essa disciplina não tem prática, tá? Ela é uma disciplina de 40 horas, ou seja, 2 aulas semanais. Então a gente vai ter aula no segundo horário da quarta-feira. Então sempre começaremos às 9 horas essa disciplina. Aqui temos a ementa, né, que é o conteúdo que tem que ser abordado na disciplina. A ciência do solo na agronomia, geologia, mineralogia aplicada, estudo do solo, rochas e temperismo, fatores, processos de formação de solo, mineralogia da fração argila, propriedades de superfície de colóides do solo, evolução de paisagens, ciclo da matéria na crosta terrestre e introdução a aspectos químicos, físicos, biológicos, coleta e preparo de amostras, complexos organominerais e perfis do solo. Essa disciplina consiste mais em apresentar para vocês as várias ciências do solo, tá? E a parte mineral de formação do solo, né? Como que o solo é formado lá na sua fração microscópica, né? Como ele é construído, desde a partir do magma e da lava, até a fragmentação e temperismo e a formação do próprio solo. E das diferenças que existem entre solos do ponto de vista mineral mesmo. Não estamos falando de classes, não. Estamos falando de solos bons, quimicamente bons ou ruins. Em aspectos minerais, questão de fornecimento, por exemplo, de nutrientes naturais a um solo, tá? Aqui, na questão dos objetivos gerais específicos, é o que a gente pretende trabalhar nessa disciplina, né? E os específicos, com o que espera-se
que vocês saiam sabendo ao fim da disciplina. Tá? Então seria aqui mais ou menos o que a gente pretende alcançar, os objetivos. Tá? Em conteúdo programático, a gente tem então um cronograma da disciplina e como ela vai ser aplicada. Tá? Então, temos aqui 20 aulas, né? As VAs já estão marcadas, então a primeira VA é para o dia 19 de setembro, a segunda VA para o dia 11 de novembro e a terceira VA para o dia 16 de dezembro. Esse semestre é curtíssimo, né? A gente já está aqui em agosto, daqui uns dias já é setembro, já é prova, e depois passou setembro, novembro, outubro, novembro, acabou. Né? Então, é um semestre bem corrido, tá? O segundo semestre sempre é mais rápido. E aqui a gente tem todo o cronograma do que vai ser discutido em cada aula. Tá? O que se espera aqui, que a gente tem um pouquinho mais de discussão nessa aula, é a respeito do nosso processo avaliativo de aprendizagem, né? Das nossas distribuição de notas, que houve mudanças em relação ao semestre passado. Então a gente vai ter a divisão de notas não mais como 70, 30. Né? A gente tem 70 provas e 30 atividades. Dessa vez vai ser 50 provas e 50 atividades. Por que isso? No semestre passado, não estou dizendo que vocês fizeram isso, longe de mim. Né? Nem nunca dei aula para vocês, não sei como é que vocês se comportam. Mas a cultura da cola semestre passado ela foi colocada à prova. Né? Vocês, de modo geral, tá? Colaram bastante. Isso fez com que pessoas que nem as aulas assistiam tirassem 70 nas provas e passassem. Então a prova, valendo 70, naquelas condições, foi suficiente para muita gente que não sabia o que estava fazendo passar na disciplina. E foi um erro que a gente foi imposto, né? A gente não sabia como conduzir isso, estava inexperiente do ponto de vista de como lidar com essa nova fase, com essa pandemia, com essas aulas remotas, né? Então a gente vai aprendendo conforme a gente erra. E não que tenha sido um erro, mas para evitar, por exemplo, que a nota da prova fosse unicamente responsável pela aprovação de vocês, a gente mudou um pouco os pesos disso. A gente baixou para 50, ou seja, só a prova não é suficiente para aprovar ninguém. O que mais vai valer ponto? A gente vai tentar pontuar o aprendizado. Tá? Então toda aula a gente vai ter um questionário. E esse questionário ele vai valer 30 pontos. Tá? Então se você participou da aula, você basicamente tem os 30 pontos. Tá? Os outros 20 pontos a gente vai dividir em atividades. Aqui no nosso caso, seminários virtuais, a gente fez um teste semestre passado e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Tá? Então a gente vai repetir essa dose, onde vocês vão fazer seminário, onde vocês vão fazer parte do processo de aprendizagem, tanto de vocês quanto dos colegas. O nosso interesse aqui é fazer com que vocês aprendam. Tá? E para aprender vocês têm que estudar, não tem jeito. O professor está aqui como esse interlocutor de passar conhecimento, mas se vocês não buscarem isso, vocês não vão aprender e não é justo que vocês passem numa disciplina que vocês não sabem. O mercado de trabalho está aí e vocês precisam estar preparados, no mínimo. Né? Então, por esse motivo a gente alterou o sistema avaliativo. Então 30 pontos vai ser o que nós chamamos de questionário aula, tá? 20 pontos vai ser seminário e 50 pontos prova. Então vai ser dividido entre as 3 VAs, de maneira igual. Aqui no final do plano de ensino a gente tem a bibliografia, que boa parte desses livros está disponível lá na minha biblioteca, que é a biblioteca virtual, para vocês acessarem quando quiserem. Inclusive esse livro aqui, ó, ele é gratuito pela Embrapa, né? Ele tem online no site da Embrapa, vou passar para vocês depois o link, ele é gratuito essa publicação. Do lado esquerdo, do lado direito, perdão, temos aqui o AVA de vocês. Né? Deixa eu até me colocar aqui como aluno, para que a gente possa ver a mesma coisa, certo? No quadro avisos, gente, esses 2 pontos, avise e fala com o professor. Esse aqui serve para a nossa comunicação oficial, tá? Nos avisos vão estar todos os avisos que eu precisar passar para vocês de modo oficial. Por que a gente tem que usar essa ferramenta? Porque essa aqui é institucional. Vamos supor que eu dei um recado lá no WhatsApp.
E aí, a gente acaba conversando, tudo esse recado fica para trás e a pessoa não presta atenção, não leu e não se sente avisada. E depois ela reclama, mas eu não fiquei sabendo disso e tal. E aí, para se resguardar, eu vou soltar os avisos aqui. Da mesma maneira, vocês, quando precisarem falar comigo, vão utilizar esse campo aqui, ó, fale com o professor. Tá? E o que vocês colocarem aqui, eu, por exemplo, não vou poder usar como desculpa que eu não vi, porque isso está registrado oficialmente. Então, às vezes vocês querem se reclamar de alguma situação, nota, por exemplo, que ficou errada, vem aqui e fale com o professor, deixa ali a sua fala e ali está oficializado, né? Mesmo que, professor, por exemplo, nota errada, é bem comum, tá? A gente lança uma nota, ela está errada, e aí vocês reclamam comigo, e aí o WhatsApp passa, e eu esqueço, e aí lá reprova, e eu falo, não vou arrumar, você se lascou. Não, se você tiver reclamado ali, tá salvo, e eu não tenho o que fazer, vou ter que arrumar. Então, o ícone fale com o professor, é para vocês falarem comigo, e o de aviso é para eu falar com vocês. Né? Então, observem isso aqui sempre que possível, dá uma clicada aqui e entra, tá? Aqui nesses outros blocos, né, tem apresentação, publicações, ciclo 1, 2 e 3 e meus testes. Né? Apresentação, onde está a apresentação da disciplina, fiz um videozinho vexatório aqui, vergonha alheia, falando dessa disciplina. Aqui vocês vão ter acesso ao plano de ensino, que a gente acabou de discutir aqui, tá? E aqui embaixo o meu currículo Lattes, caso tenha interesse. Nesses dois ícones aqui, ó, na etiqueta e plano, é onde a gente tem algumas sugestões da mantenedora, da instituição, né? Netiqueta seria uma maneira de se portar em aulas virtuais, acontece aí em alguns casos virar meme, né? Deixei o microfone aberto e falei um peteco. Então, algumas regrinhas aqui de etiqueta, tá? Só sugestões. E Planner seria aqui um arquivo que você pode utilizar para se organizar os estudos, tá? Em publicações, vai sempre aparecer aqui documentos e avisos da mantenedora, da faculdade, não do professor. Né? Então, às vezes, editais que lança, monitoria, iniciação científica, internacionalização, vão aparecer nessa região aqui, tá? E aí, ciclo 1, 2 e 3 se refere às primeiras, segundas e terceiras VAs. Matérias do ciclo 1 da primeira VA vão estar no ciclo 1, matérias da segunda VA no ciclo 2 e matérias da terceira VA no ciclo 3. Aqui elas vão acontecer da seguinte maneira. Semana 1, que é essa, né, vai estar aqui todo o que a gente precisa para essa aula. Semana 2 já é o da aula da semana que vem, já tem um material aqui, e aí depois vai aparecer a semana 3, semana 4, semana 5 e assim por diante. Então, a gente tem aqui o referência, que seria o livro ou a publicação que a gente vai utilizar naquela aula, tá? O objeto de aprendizagem seria basicamente o tema da aula. Hoje, como é o plano de ensino, está disponibilizado aqui o plano de ensino. E aqui entra os dois pontos que a gente falou, atividade pré-aula e atividade pós-aula. Com atividade pré-aula é alguma pergunta, alguma colocação mais leve, tá? Não é nada que vai tomar tempo de vocês, não mais do que 30 segundos. Mas para te contextualizar com a aula, para te colocar dentro do assunto, para te provocar a pensar no assunto da aula, certo? E aí a gente vai ter a aula, que vai ter aqui link para aula síncrona. Depois que eu te der aula síncrona gravada, eu vou disponibilizar o vídeo aqui também nesse ícone, nesse ponto. Tá? E aqui depois a atividade pós-aula. Essa atividade pós-aula vão ser algumas perguntinhas relacionadas à aula. Tá? Isso aqui vai valer os pontos, então, daqueles 30. O que precisa fazer para garantir os 30 pontos? Acabou a aula, vai lá e preenche e responde as perguntas relacionadas à aula. Tá? Com quanto tempo essas aulas vão ficar disponíveis, as atividades? Uma semana. Então a atividade pós-aula de hoje, ela vai ficar aberta até a próxima terça. Por quê? Porque quarta já vai ser o dia da atividade pós-aula da aula 2, da semana 2. Né? E o mesmo vale para a atividade pré-aula. A atividade pré-aula da semana que vem já está aberta agora, porque é antes, né? Você tem que fazer antes da aula. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui já está, atividade pré-aula. Então vocês vão lá, respondam uma pergunta simples que vai te colocar dentro do tema da aula. Objeto de aprendizagem, coloquei um vídeo do YouTube já para te contextualizar do que vai ser a aula. E aí a gente vai ter essa aula síncrona. Tá? Depois da aula síncrona, eu vou lançar a atividade pós-aula da semana que vem, que vai se encerrar antes do início da terceira semana. Então sempre vocês vão ter uma semana
para responder a atividade pré-aula dessa, pós-aula dessa, e a pré-aula da semana que vem. Algo muito simples, vocês vão ver, vocês vão entrar hoje, vão responder, não vão gastar mais do que 30 segundos para isso. Não é algo que está aqui para penalizar vocês, é só para bonificar quem assistiu a aula. Por esse motivo, eu peço a vocês que cooperem do seguinte ponto. Ainda pode acontecer, por exemplo, de um aluno não assistir a aula e pedir com que vocês deem a resposta das atividades. Cabe a você não fazer isso. Por quê? Não é justo. Você assistiu a aula, vai passar a resposta para um colega que não assistiu, e aí depois, lá na hora que formar, ele vai dividir o emprego que ele pode estar tomando de você com você? Não vai. Então, a gente tem que aprender a investir um pouco na gente e também agir um pouquinho com ética em relação a isso. Então, se o colega não assistiu, ele vai falar, mas qual que é a resposta? Tá na aula, cara, assiste a aula aí, não tem erro não. Entendeu? E as perguntas sempre serão vinculadas à aula da semana, sempre. Tá? Então, foi alguma coisa que eu disse durante a aula e eu vou tentar ser bem específico em relação a isso, a algo que eu disse. Tá? Que não seja algo, por exemplo, que seja facilmente encontrado no Google. Tá? Eu quero que somente aqueles que assistiram a aula assistam. Então, quantos pontos vai valer cada uma dessas questões? Vamos dividir pelo número de semanas. Então, se você fizer todas, 30 pontos garantidos. Tá? Então, é bem tranquilo, é bem sossegado. Para bonificar quem participa, não quem copia do Google. Tá? Então, é simples, é tranquilo, acho que não tem erro. E aí, ao final desses 7 ciclos, a gente vai ter, então, a prova, que provavelmente vai ser nos mesmos moldes do ano passado. Tá? Talvez, se tiver alguma mudança ou outra em regras, não impacte muito o que a gente tem trabalhado, o que a gente trabalhou na aula passada. Aqui eu tenho uma dica para vocês, sempre que vocês assistirem a aula ou realizarem uma atividade, clica nesse Vzinho aqui, ó. Eu acabei de responder a questão, vem cá e clica nesse Vzinho, ele fica verde. Acabei de assistir a aula, ele fica verde. Isso aqui ajuda vocês a se identificarem o que falta para ser feito ou o que vocês já fizeram. Então, acabei de responder a atividade pós-aula. Vem cá e clica no verdinho. Tá? E aí, depois, na hora que vocês forem ver, não, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, falta isso, falta isso. Então, é uma maneira aí de vocês se organizarem em relação a isso. Tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação em relação a tudo que foi dito? Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai postar a aula, uma aula introdutória primeiro, vai ter uma atividade antes, aí você vai realizar a aula e vai ter uma atividade depois? Isso. Serão 2 atividades, a pré-aula e a pós-aula. Né? A pós-aula eu sempre lanço depois da aula, e a pré é sempre antes. Então a pré-aula da semana que vem já está disponível. Especificamente só hoje não vai ter essa atividade pré-aula. Não, ela está lá também, já até coloquei, mas é uma pergunta simples também. Só que a de hoje vai fechar só semana que vem, vocês vão ter uma semana para responder ela também. Normalmente ela... Eu tô com problema com o meu AVA. Sim, quem está com problema de acesso ao AVA, eu vou pensar em alternativas, ninguém vai ficar prejudicado não, tá? Mas, por exemplo, como fica aberto até semana que vem, provavelmente até lá vocês já conseguiram regularizar a situação. Quem não conseguir, a gente vai pensar numa alternativa para que vocês não fiquem penalizados com as notas. Mas é importantíssimo que vocês verifiquem logo, junto à secretaria, a regularização da situação de vocês. Quem for FIES ou quem for alguma situação um pouco mais complicada, não tem problema, vocês não serão penalizados. Mas quem está dependendo de negociação, de fazer a matrícula, eu sugiro que vocês procurem a secretaria logo para regularizar, para não perder essa dinâmica, né? Porque é muito mais fácil você fazer as atividades no AVA do que às vezes eu passar por WhatsApp, vocês passar para mim por e-mail. Né? Então é mais fácil lá fazer e tudo. O Lucas perguntou, né? Vamos fazer a pré após hoje e a pré da semana que vem. Isso. A pré após de hoje já está pronta e a pré da semana que vem também já está pronta.
Mas vocês vão entrar lá e vão ver que é coisa simples, né? A pré sempre vai ser alguma coisa opinativa. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a alguma coisa. Tá? Já a pós é sempre algo relativo à aula. Tá? Então a pré é mais, vai ser mais suave sempre, é só algo para puxar vocês ao assunto. E a pós, sim, é uma pergunta relativa ao conteúdo que foi conversado em sala de aula. Certinho? Mais alguma dúvida? A partir da semana que vem, a gente vai fazer o mesmo esquema que a Josiane fez, tá? Eu vou dar aula e vocês terão que ligar as câmeras, tá bom? Ah, professor, por quê? Porque acontece, às vezes, de aluno entra na sala, deixa o celular para lá e vai fazer outras coisas, tá? E eu quero ver vocês assistindo a aula. Ah, professor, eu tô bagunçado, não tomei não. Então eu já tô avisando vocês com uma semana já para vocês passar um perfume, tomar um banho antes, tá? Então, a partir da semana que vem, câmeras ligadas, que eu quero ver vocês perto da sala. Porque tem hora que eu pergunto... Precisa, porque eu preciso de atenção, senão eu fico depressivo aqui, falando sozinho, ou dando aula para a parede. Não, eu confio em vocês, né? Vocês não querem que eu corte os pulsos, né? Então eu tenho certeza que vocês vão cooperar comigo nessa. Pessoal, basicamente a aula de hoje era para a gente falar sobre o plano de ensino, né? Sobre essas informações. Aproveita, já entra lá no AVA, quem tem acesso, já responde as questões todas e já fica livre, né? Aproveita esse tempinho do final da aula para fazer as questões pós-aula, certinho?